Continuar com você, Paulinha, pra gente falar do empresário Jorge Paulo Lemann. Rico! Rico, mas deve estar triste, coitado. Nossa, ele deve estar assim numa depressão. Deve estar desolado. Perdeu o posto Pois de homem é. mais rico do Brasil. Ah, Tava lá tadinho. há 6 anos. Quem assumiu a dianteira aí? E os valores, quero os valores envolvidos. Vai, vamos falar de dinheiro, E Edgar. aí? Eu que sou uma pessoa que manja de economia, só Vamos que lá. não. Jorge Paulo Lemann, há 6 anos lá, o bilionário principal do Brasil, tava de boas, entendeu? Só que aí, o que aconteceu esse ano, O quê? Edgar? Do ano passado para esse ano, uma perda de 5 bilhões, queridos. Coitado. E aí, ele tava com seus 27,4 bilhões no ano passado, de dólares, né? Sempre bom lembrar. E aí, esse ano, ficou só em 22,4 bilhões de dólares e caiu pra segunda posição, gente. Que tristeza. Mas ele tá... Você conseguiu falar com Eu ele? Tá acho bem? que ele tá bem, continua comendo bem, tá tudo certo. E aí, quem é que acendeu? Joseph Safra, do Banco Safra, o proprietário, dono do Banco Safra, Edgar. Este homem que tem agora quantos bilhões? Quantos? 25,2 bilhões. Ele se deu bem, porque assim, ó, em 2016, querido, ele só tinha 17,2 bilhões. Era uma pessoa mais humilde, entende? Só que aí os rendimentos cresceram e nesse tempo ele conseguiu fazer um pé de meia a mais, com Certo. 8 bilhões de dólares, Edgar. E esses estão aí com esses grandes problemas, né? Primeiro e segundo, entre o mais bilionário, enfim. Eu gostaria de estar com esse problema hoje, não é o meu caso. Privilégio? É 1% do 1% do 1%, né? Então, A gente até fez um levantamento, Caio. Não tem a lista atualizada, tá? 2019. Mas no mundo, No mundo. 2018, existiam 2.208 bilionários. mas e do Brasil? No Brasil, 42. Cabe nesse estúdio, sobra espaço. Sim. Poderiam né? estar aqui patrocinando o Morning Show. Sabe uma coisa que é interessante? Se não tô enganado, o Safra acho que é o banqueiro mais rico do mundo. Sim, inclusive. você não está enganado. E talvez isso diga muito sobre o sistema bancário vigente no Brasil. Ah, ninguém Tão sabe que ganhando banco dá grana, hein? dinheiro. Estão ganhando uma bela grana. Agora Agora quem vamos tá pagando juros no cartão de crédito, Arcon. Vamos lá, eu quero lançar aqui a questão. Aliás, falamos sobre isso, convidamos nossos ouvintes e espectadores a interagirem nesse tema, mas eu quero falar um pouco com vocês. A gente tem aí esse número aí, Bom tema. que o Caio trouxe de bilionários, milionários brasileiros e tal. E tem ali milhões e milhões de brasileiros, né, em situação de condições precárias de vida, né? Quero saber se ter esse número de milionários, esse monte de gente que tem aí, ou digamos, esse punhado de pessoas que tem aí milhões e milhões em suas contas, é um motivo pra gente, tipo, constatar a triste realidade, lamentar, ou é um motivo pra gente achar que, puxa, olha aí, podemos também alçar voos mais altos, né? Pra essa cifra. Como é que é? Pela meritocracia, Pois, né, cara, Edgar? vamos lá, o que você acha, Vamos lá. cara? Olha, para desgosto da nossa audiência mais liberal, da nossa audiência liberal mais purista, eu considero o bilionário uma distorção do modelo econômico capitalista, né? Até porque, geralmente, o bilionário ele está associado a ramos de negócio aí permeados com um vício, né, que são os oligopólios e os monopólios. Mas a minha visão, ela diverge um pouquinho, diverge bastante, na verdade, da esquerda em relação ao diagnóstico e as medidas para a gente lidar com esse fenômeno, né, com essa distorção. No socialismo, né, na visão socialista, toda a riqueza já está criada e já é dada, certo? Até por isso a obsessão do socialismo, do progressismo, do comunismo em sempre redistribuir a riqueza, porque eles consideram que é um bem finito, e aí eles ficam tentando redistribuí-la de uma forma um pouco mais equânime. Eu ouço muito aquela metáfora do parquinho de areia, né? Então, para eu aumentar o meu monte de areia, eu preciso diminuir os montes de outras pessoas. Eu prefiro pensar sempre num bolo, certo? Então, para que a sua fatia seja maior, a minha fatia necessariamente tem que ser menor. Acontece que para variar, especialmente em economia, o socialismo erra. Isso é uma visão até que é uma visão muito antiga de que numa troca os bens têm igual valor. Esse era o conceito aristotélico, certo? Só que se você vai na escola austríaca lá, o fundador, o Karl Menger, ele já popularizou a ideia de que o valor de um bem é subjetiva.
subjetivo, perdão. Então, o que isso quer dizer? Quando eu faço uma troca contigo, né, para mim vale mais o que eu estou comprando do que o que eu estou oferecendo em troca. Obviamente, aquilo é mais importante. Então, na mera troca de bens, a gente já vê aí a geração de riqueza. E também durante todo o processo de produção. Quando você pega uma árvore e você transforma ela numa mesa, você gerou valor, certo? Então você criou riqueza. Isso já é suficiente, já seria suficiente para mostrar que a economia ela não é um jogo de soma zero. O bolo ele está sempre crescendo. Eu queria recomendar aqui para o ouvinte da PAN, um vídeo do Hans Rosling, que é um estatístico sueco. No YouTube você vai achar ele como 200 países, 200 anos. Então ele mostra que por meio da revolução, ele compila dados de 200 anos de evolução, 200 países diferentes, num gráfico dinâmico. Ele mostra que pela tecnologia, a revolução industrial e alguns avanços do livre mercado, como as nações e como o mundo prosperou em renda e expectativa de vida. São esses dois dados que ele foca. E o que é essencial disso e da economia não ser um jogo de soma zero? Porque isso é a prova de que para que haja bilionários não é necessário criar pobreza na outra ponta. Ou seja, ser rico não é a causa da pobreza. O que acontece por outro lado? É que a taxa de crescimento do capital ela é maior do que a taxa de crescimento da economia. Portanto, voltando para o bolo ele está sempre crescendo, só que as fatias maiores crescem mais rápido e mais do que as fatias menores. E quem falou isso não sou eu, é um economista, o Thomas Piketty, francês, né, na sua obra clássica, que é o Capital no século XXI, que inclusive é utilizado como base para políticas progressistas. E aí vai o grande problema, viu, Edgar? Porque nessa ânsia de redistribuir a grana, o que acontece? Então, taxar as grandes fortunas, taxar as heranças, o que eles acabaram provocando foi evasão de divisa e fuga de capital. Por isso, é muito delicado você tentar fazer uma engenharia social... De forma criminosa, inclusive. Né? Pode ser para... Evasão. Para redistribuir essa riqueza, por quê? Porque a pessoa sempre vai querer pagar menos tributo, menos imposto, enfim, isso é uma obviedade e dependendo do ecossistema econômico que você cria, esse dinheiro foge. E se esse dinheiro fugir, é ruim para a sociedade como um todo, porque é como se o bolo estivesse diminuindo, é menos dinheiro disponível e circulante naquele território, naquela economia, para, enfim, fazer avançar a economia. Vamos dar uma olhada aqui no que os ouvintes mandaram pra gente aqui, eles mandaram vídeos falando a respeito. Solta aí pra gente, Bruno, por favor. Olha, referente a um país com tantos milionários e com tantas pessoas sem nada, eu acho que isso é motivo, isso é motivação pra gente acordar todo dia e trabalhar e parar de reclamar da vida e tentar fazer o máximo do que a gente conseguir para também sermos ou milionários ou sermos pelo menos ter boas condições de vida, tá bom? André, motorista de aplicativo e ex-funcionário do Grupo Safra. Bom dia, Morning Show. Miguelito aqui de São Paulo. Queria dizer que com tanto bilionário por aí, realmente eu acho para entristecer saber que tanta gente tem tanto dinheiro e eu não tenho nada. Mas eu vou dizer uma coisa: eu tenho saúde, família linda e amigos que eu amo. Beijão para todos. Bom dia, bancada do Morning Show. Sobre o tema de hoje, eu queria destacar o seguinte: eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Mamãe era empregada doméstica, papai era faxineiro, cozinheiro. E para vocês terem ideia, quando eles casaram, cada um ficou morando no seu emprego. Não tinham nem condições de morar junto, mas casaram. Mas enfim, a questão é: vivemos a vida toda humilde e hoje, graças a Deus, temos boas condições. Então assim, eu acredito que sempre haverá pessoas mais ricas e sempre haverá pessoas menos favorecidas, os pobres. Mas acredito que depende somente do indivíduo que ele possa lutar e conseguir tudo que deseja, o melhor para si e para as pessoas que estão ao seu lado. Não acredito e não culpo o Estado porque determinadas pessoas vivem na miséria. Acredito que o indivíduo, sim,
ele é responsável para trabalhar, para conseguir condições melhores. Não é verdade? Essa é a minha opinião. Desejo a vocês um ótimo carnaval. Fiquem com Deus. Oi, bom dia, galera do Morning. Aqui quem tá falando é a Simone de Rio Claro, interior de São Paulo. Sobre a grana, os milionários, os bilionários do Brasil, eu acho que é positivo e negativo. Positivo porque quanto mais gente rica, mais gente feliz, menos gente enchendo o saco. E negativo porque mostra que o Brasil precisa muito de educação financeira, principalmente nas escolas. Porque eu acho, na minha opinião, que a gente tem tanta desigualdade, não só em questão salarial, mas pelas pessoas não saberem o que fazer direito com o seu dinheiro, porque nós não recebemos educação financeira adequada. A gente não sabe o que fazer com o dinheiro, e aí a gente gasta mais do que a gente ganha. Um beijo pra vocês, adoro o programa, abraço. Aí, a participação do ouvinte. Eu só queria falar uma coisa. Nunca dinheiro sobra dinheiro, moça, pra gente poder saber o que vai fazer com o dinheiro. Aliás, o índice de desigualdades no Brasil continua alarmante. O índice de pobreza, inclusive, cresceu, segundo o estudo da Oxfam. Então, assim... E com respeito àquele nosso ouvinte que falou também do papel de... Você não pode eximir o Estado da desigualdade brasileira, não. E aqueles que saem da pobreza ou da miséria e ascendem na vida, não é regra, gente. É exceção nesse país. Exatamente. Aliás, a gente tem que parar pra pensar por que a renda tá tão concentrada nas mãos de tão pouca gente nesse país. Que legal, que lutaram por isso, que batalharam por isso, dados todos as suas nuances dessa batalha de... Essa aí é a distorção. Todos os seus recortes, mas... Essa não seria a distorção do modelo que o Caio falou aqui? Da mesma forma que a miséria, né, extrema na outra ponta também é uma distorção do modelo. Também. Mas você citou um ponto de desigualdade, não podemos eximir o Estado. E não podemos eximir o Estado pela sua ação. Estava no discurso do Paulo Guedes, falando isso, inclusive, discurso de posse. Ele falou, o Estado brasileiro é uma máquina de produzir desigualdade. É o Robin Hood ao contrário. É a base da pirâmide sustentando o topo da pirâmide. Eu acho um absurdo a gente ver num país em que as pessoas pobres têm que pagar o mesmo que as pessoas ricas. Essa questão da proporcionalidade, por exemplo, eu acho uma grande questão. Porque sabe o que parece que tem um monte de gente sentada esperando a vida cair no colo. E não é assim, tem um monte de gente batalhando em fila de emprego aí, sabe, não sei quantos anos sem conseguir emprego. Não é assim. E é muito capacitar, gente. Sem ter ensino de qualidade para poder ascender. Sem ter o que comer. As pessoas não partem do mesmo ponto. Trabalhar duro não é o suficiente para ficar rico. Ter aula de educação financeira não é o suficiente para ficar rico. Você precisa ter acesso a algum tipo de privilégio, dar muita sorte na vida para isso. É muito boa fé, muito poliana da parte de alguém achar que você fica rico basicamente só trabalhando duro. Essa é a exceção à regra, especialmente num país que a gente vive, que basicamente beneficia empresário e só ferra com quem é pobre. Olha a quantidade de medidas e de imposto sonegado e perdoado de jogador de futebol, a empresa rural, a indústria, que esse governo... Gente, o governo perdoa milhões, bilhões em imposto e continua ferrando o pobre. Essa é uma incapacidade do Estado de regular esse tipo de situação, de tornar mais saudável a relação de crédito bancário, essa questão dos impostos, das taxas, a proporcionalidade que falamos aqui do imposto. Por exemplo, atualmente, como é que é a tua visão, Caio? Você que é um cara liberal, com relação à proporcionalidade, com relação ao que se paga do imposto. Aliás, impressionante a pegada liberal da audiência, né? Que mudança, né, de perfil de público, né? Se a gente pensar, esses comentários há 20 anos seria completamente impensável, né? Mas, por exemplo, com relação à proporcionalidade do imposto ali, para quem ganha pouco, que é o trabalhador que vive do mínimo ali... É o princípio da capacidade contributiva, né, do direito tributário. Isso é aplicado aí de forma incipiente na questão do imposto de renda, né? E esse é aquele... Poxa, Edgar, esse é aquele principal ponto que eu sempre falo aqui da reforma da Previdência, né? Que os caras ganhando salários hoje de 20 mil a 39 mil reais e acima do teto
pagam uma contribuição estanque de 11% e que agora, com a reforma, vão pagar 22%. Isso são as tais das alíquotas progressivas. O imposto ao qual o Fefito se referiu, né, os impostos que dão essa cara de sistema regressivo, né? Então é óbvio que se eu vou comprar um cafezinho, certo? E uma pessoa muito pobre compra o café e a gente paga o mesmo valor, a gente está pagando o mesmo imposto, mas proporcionalmente para ele, né, aquele imposto no café pesa Vai muito pesar mais. mais. E por isso que eu falo do grande absurdo, por exemplo, que é o sistema da educação universal na Universidade de São Paulo, que foi um privilégio do qual eu usufruí. Porque quem pagou a minha faculdade foi o povo paulista mais pobre no seu consumo diário, no seu ICMS. Só que por que eu usufruí do estudo na Universidade de São Paulo? Porque a minha família tinha condições de investir numa educação privada para mim, em cursinho, e aí olha essa inversão de valores, né? Justamente por causa desse investimento privado, me habilita a ter uma educação de excelência no ensino superior, pago com dinheiro público. Isso é um absurdo, é por isso que quando caiu essa ficha em mim, eu falei, eu vou me dedicar a esclarecer essa situação para que a gente, de certa forma, mitigue isso daqui para frente e que as pessoas que possam pagar a universidade pública paguem, que ela seja... Retorne o benefício. Que ela seja gratuita para quem de fato precisa, né? Então, mas isso assim, é só uma micro distorção do nosso sistema tributário. O ideal qual que é? Deixar menos dinheiro na mão do governo, que se mostra um péssimo agente de distribuição de renda. Governo não gera riqueza, e criar legislação para estimular filantropia e estimular reinvestimentos na economia real. Eu acho que é por aí, é pelos incentivos e não pelos desincentivos. Vamos lá.